Bom, quarta-feira é dia do Nosso Melhor, é dia de Estevão Daltro, por isso ele já se conecta aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Estevão, boa tarde. Boa tarde, Tôndolo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo Sistema Sagres. Satisfação estar aqui com o senhor. Coisa boa. O que a gente tem de tema para hoje? Rapaz, hoje nós estamos começando um ciclo novo do programa, começo de ano, um trabalho de alinhamento com o que a SAG já vem fazendo, né, Tôndolo? Que é o trabalho de fortalecer a Agenda 2030, que é essa agenda da ONU, que são os ODS, né? Então, a partir de hoje, nós vamos estar falando, trazendo temas que estejam também fazendo um link com os 17 Objetivos do Milênio. Inclusive, a SAGS é uma das únicas emissoras hoje, a primeira do Centro-Oeste, que é parceira da ONU, não é isso? Isso, nós somos... até hoje eu estava acompanhando, até a pedido aí da produção do Nosso Melhor, fui verificar a lista, né, dos integrantes do Pacto Global de Mídia. Hoje nós só temos 3 veículos brasileiros, que é o Sistema Sagres, tem o Notícias Positivas e o Diário Carioca. São os 3 veículos que recebem a chancela da ONU e da Agenda 2030 que assumem esse compromisso de divulgar esse monte de quadradinho colorido aí, mas que tem muito significado, viu, Estevão? Com certeza. E depois a gente vai poder fazer um programa mais falando deles, de todos esses quadradinhos, mas hoje nós vamos falar do quarto, né? É o quarto objetivo, que é sobre educação, né? Então, eu tentei até a logomarca para a gente puxar aí, o quarto objetivo nosso, que é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso é algo básico que a gente precisa assegurar para todas as pessoas, todos os seres humanos, né? E tem um pensamento que eu trago, que é um pensamento que eu gosto tanto, do sociólogo alemão Ulrich Beck, que é pensar globalmente, agir localmente. Então, faz parte do cenário hoje, é isso, a gente pensar de forma global, porque nós somos uma humanidade, é uma só, né? O planeta é um só, estamos todos interligados, e o que a gente faz aqui, de alguma forma, está influenciando o resto da humanidade. Então, que a gente pense globalmente e haja dentro do que a gente consegue fazer localmente, para que a gente contribua na construção dessa agenda para 2030. E o CODES, que é um parceiro nosso aqui, tem uma agenda para 2033, de Goiânia e região, está se alinhando também com essa proposta a nível mundial e que a gente possa fazer uma caminhada exitosa e comemorar isso em 2030, ok? Bom, para a gente começar o nosso programa de hoje, que nós vamos ter aqui a presença da nossa vereadora Ava, que está assumindo aí também a Comissão de Educação, né, dentro da Câmara Municipal. E também nós temos uma entrevista hoje com o professor Flávio Castro, que é dono do Preveste, diretor do Preveste. Ele também é responsável pela área, pelo Sindicato das Escolas Particulares, é o presidente, e também agora está como presidente do Conselho de Educação, presidente de Educação do Estado de Goiás. Então, nós vamos começar nosso programa hoje ouvindo uma fala do professor Flávio. Por favor, pedir para a produção trazer a entrevista com ele. Flávio, satisfação ter aqui com a gente no programa Nosso Melhor. E eu quero saber, você é professor, você é diretor de escola, diretor de sindicato das escolas, e hoje presidente do Conselho Estadual de Educação, né? Como que é que você está vendo essa volta às aulas em 2021? Bom, obrigado aí pela participação. Muito difícil, né? Porque durante todo esse tempo da pandemia, nós não tivemos assim uma liderança que colocou como prioridade a educação. E nós temos um sistema muito complexo, né? Que você tem escolas que têm estrutura, escolas que não têm estrutura, um país continental.
e a questão também do acesso à internet por parte dos alunos nas aulas mediadas por tecnologia. Agora, nós finalizamos o ano aqui em Goiânia com aulas já presenciais, com 30%, e voltamos agora nessa semana também com as aulas. Os desafios são grandes, e a gente tem procurado, nas escolas que estão funcionando presencialmente, seguir os protocolos de saúde, evitando a questão da contaminação. Mas, Flávio, eu tive esses dias no hospital pediátrico, e o dono do hospital falou, estava vazio, eu estou quase fechando. Por quê? Porque as escolas estão fechadas, as crianças não têm convivência, não tem contaminação nenhuma, das doenças normais, de gripe, dessas coisas todas que existem. Com essa história do aumento da pandemia agora, voltar a colocar as crianças e os jovens para se encontrar, não é temeridade isso? Esse discurso tem sido muito feito, Estevão. Agora, o que a gente entende é o seguinte, assim, o primeiro segmento a ser fechado foi a educação. E é o segmento que, quando abriu, ele se mostrou, com as escolas que estão abertas, o segmento em que você tem a condição de mais cumprir os protocolos, evitando a contaminação. A escola, por essência, ela é um ambiente que você está acostumado a seguir regras e cumprir, e ter disciplina, né? Então, é claro que as pessoas podem até pensar com as crianças de educação infantil. O que a gente tem defendido é o seguinte: se os outros segmentos estiverem abertos, a gente não vê o porquê o nosso está fechado. E isso é um desafio que eu faço. Nós temos condição, se seguirmos os protocolos, de estarmos abertos, diferentemente de qualquer outro segmento. Muita gente não diz isso, eu não quero ser muito prolixo, mas assim, num shopping ou num restaurante ou num hospital, você tem um volume grande de pessoas que estão circulando e que você não tem o controle delas. Já na escola, você tem uma permanência maior, mas você está com um número menor de pessoas que você sabe, né, da onde essas pessoas, quem elas são. E você tem uma mediação muito boa por parte dos professores. É claro que não é tão simples como eu estou dizendo. Então, você tem que separar aqueles profissionais que não têm ligação com a comorbidade, aqueles alunos também que não podem frequentar, mas a nossa experiência no mês de novembro e dezembro, nós não tivemos em Goiânia nenhum caso de contaminação entre aluno e aluno, aluno-professor ou professor-professor. Isso mostra que nós estamos cumprindo um protocolo que ele é muito rigoroso. É claro que se nós chegarmos a um momento da pandemia em que a saúde ela tem um dado, não é possível abrir, claro que nós vamos fechar, mas hoje nós estamos seguindo as regras, né? Diferentemente de outros segmentos. Você anda pela cidade, todo mundo anda. Eu não preciso citar os outros segmentos. O nosso segmento segue integralmente os protocolos. Realmente tem que ter coerência. Se um bar está aberto, né, o restaurante está aberto, por que a escola não vai abrir, né? Mas com essas opções também de ser híbrido o estudo, né, de ser digital, como que é que vai ser essa discriminação? Porque parece que é 30%, né, que até 30%. Isso vai ser definido como? Quem é que vai presencial, quem é que vai ficar online? O que a grande maioria das escolas fizeram e se prepararam muito é o seguinte: o pai faz a opção se ele quer que o filho dele vá presencialmente ou não. Diante dessa opção, dos alunos que vão presencialmente, você divide eles em escalas, né? Por semanas. Então, na primeira semana vai um grupo, na outra semana vai outro grupo. O que a gente tem conseguido é que a aula que está sendo feita presencialmente, ela está sendo transmitida ao mesmo tempo para casa, online. Então, o aluno que está em casa, ele está tendo a interação com o professor que está na sala, dando a aula presencialmente, certo? Acontece também, às vezes, de você não ter o professor na escola, porque ele tem alguma comorbidade. Aí o aluno que está presencialmente na escola, ele recebe a aula online da mesma forma que o aluno que está em casa. Mas essas são exceções, tá, Estevão? Assim, é um ou outro caso de professor que não pode ir. Quando você faz essa discussão, eu queria esclarecer isso, você fala assim, mas é um absurdo levar o professor ou não. É porque você tem diferença nas redes, por exemplo. Você tem escolas que têm um número de professores mais velhos, né? Então, o professor com mais de 60 anos, normalmente ele pode ter alguma comorbidade. Essas escolas vão ter mais dificuldade. O que a gente vem defendendo é assim, nós passamos 10 meses já, né, da pandemia. Já deu tempo de todo mundo se preparar, seja o público ou o privado, para poder fazer esse atendimento. E não falar assim, eu vou esperar a pandemia acabar para a gente voltar. Todos os outros segmentos fizeram adaptação. O seu segmento, que é da comunicação, se adaptou.
você não está fazendo mais com quantidade aquelas entrevistas presenciais. Então, nós estamos usando as tecnologias. Quando é possível, você faz as entrevistas presencialmente. Então, é importante que se deixe também que a educação faça a sua adaptação. Isso. E o Conselho, a posição do Conselho Estadual de Educação diante, como é que ele está recomendando para os pais? Nós já discutimos muito isso lá no Conselho. E aí eu defendi isso até na última reunião. Nós temos que manter uma coerência. Desde o início da pandemia, qual foi o discurso nosso na representação do Conselho? Que quem determina se é possível voltar às aulas ou não é o órgão de saúde. O órgão de saúde é que tem os dados. Ele vai dizer, há condição ou não há. Então, o órgão de saúde do Estado de Goiás, ele segurou até o mês de outubro, dizendo não há condição. Depois construiu um protocolo e tal, aí o órgão de saúde deu a liberação, dizendo pode voltar com 30%. O que nos cabe, esse é o meu entendimento. É claro que nós temos lá 26 conselheiros e essa opinião ela não é unânime, né? No meu entendimento, o que nos cabe é regular, é a regulação, né? A normatização. Então, é possível ter aula presencial? De que forma vai ser? Não é possível, então nós regulamos as aulas mediadas por tecnologia. Mas quem vai dizer a situação epidemiológica é possível ou não? É o órgão de saúde, e por isso que nós temos um comitê, um COI, né? Centro de Operações Emergenciais. Lá participam, além dos membros da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, membros do Ministério Público e também membros da Educação. Mas quem tem os dados e trabalha esses dados é a saúde. Então, a saúde vai dizer, há condição de funcionamento. Não pode. Você pode funcionar com esse protocolo, com esse espaçamento. Essa é a minha opinião. Agora, como que é na estrutura pública, Flávio? Porque, por exemplo, você falou de estar tendo a aula e ela, ao mesmo tempo, está sendo transmitida. Nas escolas do interior, como que é viável isso? Toda a sala de aula vai ter uma câmera, vai ter um jeito de captar, vai ter internet para isso? Uma alternativa que muitos fizeram foi o seguinte: o professor ele fica sentado em frente ao computador, os alunos na sala, e ele dá a aula para o aluno da sala com o computador na frente dele. E muitas vezes, se ele tem essa alternativa, ele já transmite a aula para o quadro, que tem uma tela. Fica mais fácil do que ele ficar andando e uma câmera seguindo ele. Muitos fizeram essa condição. Mas nós sabemos, em termos de 10%, que tem alunos que não têm a condição. E aí é o que eu repito. Nós passamos 10 meses e não houve uma ação, seja do governo federal, seja do Congresso Nacional, para conseguir uma linha de crédito para equipar essas escolas e essas crianças que não têm acesso a computador e a internet. Então, foi uma questão de prioridade. Não deram a prioridade necessária. Se nós tivéssemos trabalhado com prioridade para todos, né, até que seria, então, você falava, todos estão tendo acesso 100% à internet, todos estão tendo acesso 100% ao computador. Quantas parcerias nós não poderíamos ter feito usando as empresas de telecomunicação, seja de televisão, seja de telefonia móvel, né, que poderiam, né, ter feito uma parceria e levado uma internet de melhor qualidade. A resposta para isso aqui não era prioridade. Não, deixa as escolas fechadas. Aí entra também numa situação de discussão de grupos, né, de se sentirem mais à vontade de não voltar ao trabalho agora ou não. E os interesses são diferentes, né? A escola pública ela tem uma manutenção pelo Estado mais tranquila. A escola privada, não. Então, quando a escola privada defende a volta, aí nos chamam de mercantilista. Estão pensando na volta só por conta da questão do dinheiro. Nós temos que funcionar da mesma forma que os restaurantes querem funcionar, os shoppings querem funcionar, as empresas de comunicação também querem funcionar. Todo mundo fez a sua adaptação. Só que há um estigma muito forte em relação à educação, principalmente com a educação da rede privada. Tem um problema também sério, que é o conteúdo. O professor não está preparado para gerar esse conteúdo. A gente sabe que tem que ter todo um know-how, né, para gerar conteúdo para a internet. Hoje tem verba, tem linha de crédito para que as escolas, os estados, as prefeituras adquiram alguma plataforma ou algum sistema que já esteja pronto para poder auxiliar nesse processo? Vou falar do Estado de Goiás. Tanto o município como o Estado adquiriram plataformas de ensino. Hoje, Estevam, a gente já não pode falar mais nisso em termos de o professor não estar preparado. O ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado. Se a gente estivesse conversando lá no mês de abril de 2020, em maio, tudo bem. Mas depois desse período todo, nós tivemos foi feita a FORPS, né? Quer dizer,
nós fomos obrigados a aprender. Então, o domínio das plataformas que foram disponibilizadas, isso já existe. E por parte também, muito por parte dos professores da rede pública também, eles dominam. O maior problema é que nós temos em municípios menores ou em situações de crianças que não têm acesso à internet, seja pelo celular ou mesmo tem um computador em casa com qualidade, ou às vezes só tem um computador, ele precisa ser usado para 2, 3 pessoas. Isso nós não conseguimos vencer. Agora, eu tenho a plena tranquilidade de dizer que tanto os professores da rede privada como da rede pública, eles se capacitaram bem, porque eles foram atrás. Então, eles têm uma formação e todas essas tecnologias, elas estavam à disposição da gente, elas não foram criadas, é porque nós não as usávamos, porque a gente preferia usar a questão do presencial. Como nós somos forçados, então, todo mundo estudou e navegou isso. Então, quem tem acesso à internet, tem uma série de tutoriais, as plataformas estão aí disponíveis, o Estado adquiriu, ele está usando, claro que meia hora pelo período da manhã, meia hora pelo período da tarde, mas ele usa também a televisão e tentou de todas as formas, né, se adaptar. É claro que nós temos deficiências e a gente não está aqui para esconder isso. Ok, Flávio, eu sei que é um desafio, o Covid foi um acelerador, né, dos processos, principalmente essa migração aí para utilizar mais a tecnologia, mas que a gente possa saber caminhar da melhor forma possível. Muito grato pelo seu tempo, sua disponibilidade, viu, meu amigo? Obrigado a você, é um prazer e desejo aí que nós tenhamos um ano de 2021 o melhor possível. Muito obrigado. Sabedoria e força para o senhor. Valeu. Estamos aí com a fala do Flávio, sou grato à participação do Flávio, e já estamos aqui com a nossa vereadora, socióloga, a jovem Ava, já chegando, fazendo acontecer na nossa Câmara Municipal. Olá, Ava. Tudo bom, Estevão? Como é bom estar de volta na Sagres, especialmente falando sobre um tema de tanta urgência e relevância para a nossa cidade. Que bom. Você assumiu agora, recentemente, a Câmara, né, a sua cadeira na Câmara Municipal, e já está mergulhando nessa Comissão de Educação, mesmo antes das sessões começarem. Como que está sendo esse trabalho? Quando, ainda em campanha, eu tive como prioridade, porque são as minhas bandeiras de vida, a escola pública, maternidade e infâncias. E esses 3 gargalos se encontram de forma crucial quanto ao debate da volta às aulas. Então, assim que eu tomei posse, eu já tinha organizado, montado o meu time, e mesmo antes de serem nomeados, eles já começaram a trabalhar. E meu primeiro ato, depois de nomeada, foi instituir um grupo de trabalho, não pela comissão, porque ela ainda não está instituída formalmente, mas pelo meu gabinete, que tem pessoas incríveis, eu digo mulheres incríveis, porque praticamente não tem homens aqui, né, nesse grupo de trabalho específico, para a gente produzir um diagnóstico para apresentar para o Paço Municipal em relação à volta às aulas. Eu ouvia a entrevista do professor Flávio, e é uma realidade completamente distinta. Enquanto eu o ouvia, eu pensava, meu Deus, eu queria viver nesse mundo da educação privada, porque a minha história de militância e de vida é com a educação pública, que é completamente distinta do que foi apontado por ele, e eu entendo que ele fale a partir do seu local de origem, isso é natural. Então, a gente criou esse grupo de trabalho. Meu passo seguinte foi convidar o vereador Mauro, que é presidente da Comissão de Saúde, porque é impossível pensar educação fora das reflexões da saúde nesse momento. Então, nós tivemos a nossa primeira reunião, nós tivemos 80 diretores acompanhando remotamente a primeira reunião do grupo de trabalho. Exatamente. Isso mostra, mais do que a nossa capacidade de mobilização, mostra como esses profissionais estão ávidos por respostas, ávidos por diálogo. Na hora que a gente abriu o diálogo, eles ficaram sedentos. Por favor, manda o link da reunião. Isso significa de que eles estão se sentindo, de certa forma, no escuro, sem resposta, sem orientação e com muito medo. Então, nós compusemos o grupo que tem esses técnicos. Quem coordena o grupo é a Maria Clara, que é uma doutoranda pela Universidade de Brasília. Nós temos algumas doutoras no grupo, temos também profissionais de saúde, temos profissionais da sociologia. Para quê? Qual que é a nossa intenção? Chegar no secretário na semana que vem e falar, professor Marcelo,
das nossas escutas, os nossos estudos, o diagnóstico é esse, e ele não é simples. Isso é muito triste, porque a gente ouve um professor em pânico de voltar, e sempre quando eu falo desse assunto, eu dedico a minha fala à minha grande amiga professora Winnie Raquel, que foi vítima fatal da Covid-19 ainda no mês de abril, porque ela, quando as atividades paralisaram, ela era professora do Colégio Municipal Marcos Antônio, lá no Noroeste, ela levava as lições impressas na casa dos alunos que não tinham internet, porque a maioria dos alunos dela não tinham acesso. Ela levava. Então, não é uma realidade do interior de Goiás, é uma realidade dos lugares periféricos de Goiânia. Então, nessa de levar as atividades nas casas dos alunos, ela acabou contraindo Covid-19 e veio a falecer em atividade, em amor pela educação. Então, ouvindo os professores, aí você vai para o outro lado, Estevão, que é ouvir as mães, que eu sou mãe de um bebê que não tem nem 2 anos, e essas mulheres precisam trabalhar presencialmente e não tem CMEI. E os patrões, não adianta a gente dizer, olha, os professores só querem voltar com a vacina. Não, você sabe como funciona. Os patrões dizem, não importa, eu quero você aqui, você tem que bater ponto. Então, esse é o tamanho do nosso desafio e é por isso que a gente tem trabalhado tanto, mesmo com a Câmara em recesso, para produzir esse resultado. Mas que coisa boa! Gente querendo trabalhar na Câmara Municipal, é isso aí. Mas é engraçado. É uma piada que a gente faz aqui dentro, porque eu falo para a minha equipe, ninguém aqui vinha de poucos aqui vinham de outras experiências com o poder público, e a gente está trabalhando tanto que as pessoas estranham, assim, nossa, mas vocês já estão chegando, nossa, mas vocês estão saindo só agora, e eu espero e eu vejo muita boa vontade nos meus pares, isso não é um demérito aos meus pares, porque eu vejo muita boa vontade neles. Cada vereador que eu demandei alguma coisa foi extremamente solícito e eu quero, com isso, dizer do meu otimismo para o novo tempo na Câmara. Eu sei, eu posso te dizer, eu não conheço seu time todo, mas eu conheço uma, que é a Maísa Manuela, que é minha querida, parceira de outras bandeiras, outras empreitadas. Então, pela amostra, eu sei que você montou um time bom. Mas e aí, me fala, assim, em resumo, porque a gente tem mais aí uns 9 minutinhos para a gente conversar aqui, um pouquinho menos, qual o diagnóstico para essa volta das aulas? Como vocês estão vendo essa volta das presenciais? A Maria, ia chamá-la de professora pelo hábito, que está aqui do meu lado, que coordena o grupo de trabalho, me apresentou um relatório parcial. E o que a gente tem se empenhado? Paralelo ao grupo de trabalho, eu estou encabeçando uma rede de vereadoras do Brasil todo para pressionar o Ministério da Saúde para incluir professores no grupo A da vacinação, para que a gente volte. Professores não, profissionais da educação. Porque sem a vacinação, a resistência é muito grande. Eu entendo a resistência deles, porque já fazendo um contraponto saudável à reflexão do professor Flávio, a gente tem aqui, debaixo do nosso nariz, do nosso lado, famílias inteiras que têm um smartphone que não é novo, que não é moderno, que não comporta o sistema digital, o sistema virtual. A gente tem uma maioria de profissionais da educação com comorbidades, mulheres de meia idade, com diabetes, com hipertensão, com uma má alimentação advinda da precarização do profissional da educação. Então, dado esse cenário, o que os professores nos exigem? A vacina para voltar. O que a Secretaria já nos aponta? A Secretaria nos aponta que a gente precisa fazer um retorno híbrido para quem não tem acesso à internet. Eu marquei uma reunião e estou dando essa notícia até de primeira mão para vocês, com o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar. Por quê? Porque a UFG comprou chip e deu para todo mundo que não tinha internet, para os alunos continuarem acompanhando as aulas remotamente. Então, por que não a gente desenhar uma parceria, de repente um termo de concessão, eu vou ver a disponibilidade do professor Edivar, para a gente diminuir essa demanda híbrida com uma parceria com a UFG, que é sempre muito solícita quando o assunto é educação. O outro ponto é que a gente vai ter que voltar de forma híbrida, só que a gente tem que diminuir o máximo o contingente de alunos na escola, e por isso essa parceria, e também fazer um rastreamento. Aquilo, Estevão, que deveria ter sido feito em primeira mão pelo governo federal e depois pelos governos estaduais, o contágio, o contato ser rastreado, fazer um diagnóstico mais preciso, porque até
maio, a gente não estava medindo temperatura em aeroporto. Isso é colapso que a gente vivencia hoje. Então, para a gente voltar, a gente tem que garantir as EPIs para os profissionais de educação que estarão presenciais. A gente precisa garantir a testagem em massa para profissionais de educação, e isso é um dos pontos que a gente levanta no nosso relatório. Testagem em massa, porque hoje as professoras falam, eu tenho sintoma e não tenho dinheiro para testar. Não é justo que um profissional da educação que já é tão precarizado tenha que tirar do próprio bolso para fazer um teste. Não é justo. Até a gente conseguir esse no nosso pleito de que eles sejam priorizados na vacinação. Mas o que não dá é para ficar nesse fosso, sem informação, sem calendário. Isso a gente não pode permitir, porque, Estevão, eu ouvia você dizendo sobre as ODS, e eu quero cumprimentar aqui o Breno, que é o produtor aqui do programa, que é meu grande amigo, e o Breno sempre me convidava para palestrar no FICA, saudoso FICA, sobre a ODS 5, que é sobre mulheres e meninas. E quando a gente fala da ODS 5, que são as mulheres e meninas, a gente fala sobre a igualdade de oportunidades na educação. Hoje, a gente tem um aprofundamento gigante das desigualdades, porque se você tem um ano de aula parada, você sabe que você não repõe em mais um ano de aula. São no mínimo 3 anos para repor esse prejuízo. Então, a gente precisa de organização, planejamento, logística e respostas, tanto para essas mães e essas crianças, quanto para os profissionais da educação que estão arriscando suas vidas para diminuir os abismos que já estão colocados. Realmente é um desafio muito grande. Eu acho importante que tenha compreensão, porque existem vários cenários. Nós estamos falando, de um lado, de lugares que têm condição de colocar a transmissão da sala de aula, né? E nós estamos falando de realidade no país e no mundo que não tem nem água, não tem nem água na escola. Como é que vai ter uma tecnologia para poder replicar o ensino virtual, né? Mas assim, a gente precisa enfrentar, ninguém esperava isso. Talvez, sabe, eu vejo que isso seja uma oportunidade para a gente repensar de forma geral a educação e ver que a gente precisa virar essa página, né? Eu vejo eu tenho falado que o vírus é só um acelerador, né, de muitas coisas que precisava ter feito antes. Isso que você está dizendo é tão cirúrgico que, em 2008, eu pesquisei na minha graduação as TICs, tecnologias de informação e comunicação, e como as pessoas acessavam o poder público através dessas tecnologias. E as pessoas questionavam, inclusive entre meus pais da universidade, se isso não era algo secundário, num país com tantos gargalos de saneamento básico, etc. Hoje, acesso à internet é um debate tão importante quanto o debate de saneamento básico, porque disso depende o acesso à educação, disso depende a economia sustentável, a economia criativa. Então, esse é o debate do nosso tempo. A gente não pode ter medo e a gente também não pode se apegar ao conforto de uma resposta simples. Seria muito cômodo para mim vir aqui dizer, não, tem que abrir sim, porque todas as mães iam me amar, porque elas precisam do filho do CMEI. Ou então o contrário, dizer, não, tem que manter fechado até a vacina e sem negociação, porque todos os profissionais da educação iriam me amar. Então, esse é um desafio que a gente tem de se desprover da nossa vaidade e chegar a um resultado que não necessariamente vai agradar as pessoas de forma integral, mas vai prover as soluções que a gente precisa para um momento tão delicado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Se você quiser deixar um recado para todos que nos acompanham, porque eu acho que é importante a unidade, né? Ninguém tem a fórmula pronta, né? Se só quiser deixar um recado de como as pessoas podem somar nesse processo, somar com o trabalho que a senhora está fazendo na Câmara, o microfone é seu. Pode falar. Muito obrigada pela oportunidade de falar tão abertamente sobre um assunto tão sensível. E eu devo dizer que a educação, ela não é um segmento econômico como todos os outros segmentos. A educação é um direito humano, a educação é uma garantia fundamental da nossa Constituição e a gente precisa tratar a educação dessa forma, todas as pessoas envolvidas nesse processo. Eu sempre digo que uma escola que se abre é uma cadeia que se fecha, então a gente precisa jogar todos os nossos esforços para diminuir os abismos que já existiam na educação e que, como você bem pontuou, foram aprofundados com a pandemia, de modo a garantir mais oportunidade, mais justiça e
dessa forma, né, construir uma cidade menos desigual para todo mundo, uma cidade mais justa. Esse é o esforço da gente aqui do Gabinete 19, esse é o esforço da Comissão de Educação. Eu convido todas as ouvintes, os ouvintes, a procurarem a gente. Se tiver ideias sobre como fazer isso, se tiver o seu depoimento, a sua experiência, seja como profissional da educação ou como mãe de criança que precisa voltar a trabalhar, procura a gente, que a gente está aqui para te escutar e formular a melhor solução. Ava, satisfação em recebê-la aqui mais uma vez na Sagres. Um abraço a Manuela, a toda a sua equipe. Estamos chegando ao final aqui do nosso Melhor de hoje, falando desse tema que é tão caro para a Sagres, que é a educação, que a Sagres nasce de um trabalho de educação profissional, né? E hoje está trabalhando também com um projeto de educação. Quero apresentar para a senhora um projeto chamado Sagres Educa, que é um projeto de levar também a educação virtual para o ensino fundamental, né? E então estamos aí encerrando mais uma vez o nosso programa, convidando as pessoas para conhecer o Spotify. Só tem Spotify, Ava? Com certeza tem Spotify. Sou ouvinte do podcast da Cileide e do Salomão, inclusive. Pois é. Estamos começando um trabalho, tem lá uma playlist do programa Nosso Melhor, só música para cima, para quem gosta de se conectar com o positivo, só vai lá, curte e participa com a gente aí, tá bom? Tôndolo. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tôndolo, estou devolvendo o leme do barco para o senhor. Combinado, então. Quero mandar um beijo também para a Maísa Manuela. Eu e ela, a gente já fez uma cobertura de rally e a gente já se meteu em cada furada, viu, Estevão? Ixi, Maria. Eu preciso saber, nos nossos cafezinhos aí, eu quero ouvir melhor esses detalhes, viu? Um abraço, querido. Um abraço. Acompanhamos, então, com o Estevão Daltro, mais uma edição do Nosso Melhor, hoje falando muito sobre educação.